Agora pedimos que todos fiquem calados e somente o pastor fale, tá bom? Para que todos possam compreender bem a palavra que será pregada, tá? Está havendo ainda muito barulho. Abram suas Bíblias em João capítulo 15, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Convido a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade, ou que são meus discípulos verdadeiros. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio que temos de te servir. Rogo pela tua igreja que neste momento em que estará sendo trazida a tua palavra, possam dar bem atenção de maneira que possam compreender a tua vontade para nossas vidas, para a vida de cada um. Que o teu Espírito Santo dê entendimento a cada um a respeito da tua vontade no teu serviço. Usa-me como instrumento em tuas mãos, usa o teu servo. E que o teu nome, somente o Senhor, seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Fazer discípulo é a nossa missão. Nós temos uma ordem do Senhor. Não é uma questão de nós escolhermos fazer discípulo ou não. Para fazermos discípulo, primeiramente, nós precisamos ser discípulo. Nós precisamos ser discípulos para fazermos discípulo. E o que é ser discípulo? É ser imitador de Cristo. Ser discípulo de Jesus é ser alguém que procura aprender e imitar aquele a quem você considera mestre. Essa é uma questão chave para nós que dizemos ser discípulos de Jesus. De acordo com o próprio Cristo Jesus, ninguém que tem uma vida cristã estéril, improdutiva, dá alguém alguma palavra para chamar alguém de mentiroso. Porque a mentira é algo que está tão aceitável, está tão impregnada hoje no mundo, que para não achar vergonhoso alguém ser mentiroso, até hoje estão criando uma narrativa, e que a narrativa ela deve ser falada, deve ser transmitida até que a narrativa mentirosa se torne uma verdade, ou se creia que aquilo é verdade. É nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. E nós, discípulos de Jesus, precisamos ser diferentes. E não acharmos que a mentira é algo normal. Não podemos. Nos dias de hoje está cada vez mais difícil nós imitarmos a Cristo. Mas Ele próprio diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Cristo é a verdade absoluta. Cristo é a verdade imutável.
No mundo que nós estamos vivendo, a inversão de valores torna a verdade uma coisa vergonhosa. E que muitas vezes falar a verdade é discurso de ódio. Porque a palavra de Deus era a verdade, e certas coisas que tem aqui na Escritura Sagrada, nós temos que ter um jeito de dizer, de maneira que não fira aqueles que estão vivendo de maneira dissoluta. Aqueles que vivem de maneira que reprovam completamente, é reprovada pela vontade de Deus. Deus não aprova de forma nenhuma a inversão de valores. Mas nós temos que ter cuidado ao falar a respeito do pecado. Senão nós podemos até ser disciplinado, ou cancelado, ou será o que mais, até preso. Então nós temos que conhecer melhor cada vez o nosso mestre e como ele viveu naquela época que já não era tão fácil. O povo vivia uma religiosidade, onde também não era aprovada por Deus a maneira com que eles viviam a religiosidade. E nós não podemos imitar aqueles que viviam naquela época e que era reprovado por Deus e que eles crucificaram a Cristo. Porque Cristo falou contrário aos seus costumes, porque Cristo falou contrário ao hábito deles viver, a maneira com que eles viviam. E hoje nós estamos muito parecidos com aquela época. E até pior. Mas mesmo assim o Senhor quer que nossa principal tarefa, nossa principal missão é levar alguém a imitar a Cristo. É levar alguém a agradar a Deus, glorificando o seu nome. E não simplesmente participarmos de uma igreja, não simplesmente virmos à igreja, ouvir a mensagem e dar uma satisfação a nós mesmos em relação a Deus. Cristo Jesus precisa ser aquele a quem nós devemos imitar. Ele veio ao mundo para iniciar algo que seria dado sequência pelos seus seguidores, também chamado de discípulos. Aqueles que seguiam a Cristo procuravam não somente aprender a respeito dos céus, não procuravam simplesmente aprender a respeito dos ensinamentos de Cristo, mas procuravam aprender principalmente o estilo de vida de Jesus Cristo, tanto que eles foram chamados de cristãos ou imitadores de Cristo, ou Cristo menor, Cristo pequeno. Eles foram tão assemelhados a Cristo que quando eles eram confrontados com os fariseus, eles diziam: este esteve com Jesus. Ou eles entendiam que esse havia estado com Jesus. Porque a sabedoria, o entendimento que o Espírito Santo dava, e o próprio Cristo ensinou como fazer. A começar pela fé. Abram por gentileza a Bíblia Sagrada em Marcos capítulo 11, versículo 19 ao 22. O Senhor Jesus amaldiçoou uma figueira e ela secou. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disto. Evangelho de Marcos, capítulo 11. A partir do versículo 19. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade.
Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: Veja, Rabi, que quer dizer mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos seus discípulos: tenham fé em Deus. E veja o versículo seguinte: eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e isto acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Então Jesus já estava começando a ensinar os seus discípulos a respeito de crer, de confiar em Deus. A ideia original de Jesus Cristo é que nós sejamos produtores de discípulos. Que nós sejamos influenciadores de pessoas para seguir as palavras do Mestre. Precisamos achar na nossa agenda um tempo para influenciar pessoas. E se nós realmente quisermos, nós achamos tempo. Nós podemos achar tempo na escola, porque nós nos relacionamos com pessoas em diversos lugares. No nosso local de trabalho, nós podemos influenciar. Nós podemos influenciar na faculdade, em casa, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares. Mas antes de tudo, precisamos estar orando por essas pessoas para que eles entendam o que nós queremos transmitir. A vida de Jesus. Como posso dizer que fazer discípulo é minha prioridade, ou é a prioridade na minha vida cristã, e não temos em vista alguém que nós possamos influenciar? Eu fazia academia por trás do escritório onde eu trabalhava lá na associação. E todo ano eu dava de presente às pessoas que se exercitavam comigo na academia o manancial. Eu comprava em torno de R$200 de mananciais para presenteá-los. Eu via a alegria daquele pessoal e até muitos deles já eram crentes. Mas eu nem sabia que essas pessoas eram crentes secretos lá na academia. Mas a academia, todo mundo sabia que eu era pastor. Eu fazia questão de que soubessem que eu era um pastor. Até mesmo para que não houvesse nenhum mal entendido. E sempre eu procurava, de alguma maneira, falar a respeito de Cristo Jesus. Para aqueles que estavam fazendo academia comigo. Interessante que tinha um horário em que aquelas mesmas pessoas estavam se exercitando naquele horário. Então a gente começava a se apresentar, começava a questionar alguma situação. E uma das jovens que fazia academia era garota de programa. E um dos personal disse: pastor, o que você diz desta menina que faz isso, isso, isso? E começou a espalhar a vida dela para mim, acho que tentando me constranger. E eu aproveitei para falar de Jesus para os dois. Aproveitei para mostrar que Jesus Cristo a amava, apesar do estilo de vida dela, mas ela precisava se amar, porque ela precisava mudar de vida.
Ela precisava entender que a vontade do Senhor era perfeita e agradável para ela. E que se ela entendesse que precisava mudar de atitude e conhecer melhor a Cristo, eu estava ali para ajudá-la a entender. Ela mudou de horário da academia. Ela não fez mais exercício no mesmo horário que eu fazia. Mas o nosso papel é esse, é mostrar Cristo, é mostrar que o Senhor ama, independente do estilo de vida das pessoas, o Senhor lhes ama. Mas para que o Senhor os salve, é necessário que eles amem a si mesmo e que entenda que o Senhor pagou o preço pela sua vida, que eles precisam aceitar o preço pago. E o Senhor nos dá sabedoria para cada momento nós influenciarmos, se de fato nós quisermos. Às vezes nós precisamos orar até por nós mesmos, para que o Senhor nos dê sabedoria e nos dê oportunidade de nós influenciarmos alguém que nós de fato nós queremos. Nos dê oportunidade, nos dê um meio. E o Senhor promove esse momento. Se nós não procurarmos alguém, não tivermos alguém na nossa mente, no nosso coração que desejamos influenciar, como nós podemos dizer que Cristo Jesus é a solução para a vida de alguém, se nós temos a solução e não apresentamos? Isso é egoísmo. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que para imitar a Cristo Jesus, precisamos primeiro ser discípulos, como nós vimos logo no começo. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, eu quero repetir esse texto, que ele deixa bem claro que para demonstrarmos que somos seus discípulos, precisamos gerar discípulos. Não há outra forma de nós identificarmos uma árvore, a não ser por meio do fruto. Não há como. Veja como é que o próprio Cristo fala a respeito dessa questão. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. A árvore não pode ser estéril. Uma árvore frutífera, obrigatoriamente, ela precisa dar frutos. Porque se ela não produz fruto, o que o Senhor diz que vai fazer? Cortá-la e lançá-la ao fogo? Você não quer ser lançado ao fogo, quer? Sejamos produtivos. Se nós temos alguma coisa que esteja nos impedindo, se há alguma situação na nossa vida, seja medo, seja vergonha, seja o que for, nós precisamos conversar com Deus para que o Senhor tire isso de nós. Ainda está seguindo Jesus por longe. Ou ainda podemos ser um daqueles que comeu dos pães e dos peixes que o Senhor multiplicou, ou até foi curado pelo próprio Cristo, mas não se tornou um dos seus seguidores. Apenas um admirador. Porque os seguidores de Cristo procuram fazer o que ele fez. Por tudo que ele fez aqui na terra durante o seu ministério, foi para demonstrar a nós como devemos dar continuidade à sua missão. Tudo. Até quando ele se isolava para ter um tempo de oração. Jesus era o próprio Deus. Mas mesmo assim ele tirava um tempo para conversar com o Pai. Era para nos dar exemplo. Ele foi batizado para nos dar exemplo. Ele lavou os pés dos seus discípulos
nós vamos já ler o texto que fala a respeito disto. Ele demonstrou que nós precisamos colocar-nos à disposição para sermos úteis um para o outro. Demonstrando que nós só podemos servir a Deus, servindo-nos uns aos outros. Ninguém diga que serve a Deus sem ser útil a alguém. Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo e tem dificuldade de ter como prioridade na sua vida cristã o fazer discípulo, o que tem te impedido de colocar como prioridade esta missão? Falta de tempo? Porque hoje a maior das desculpas nossas é a falta de tempo. Como se por onde nós andamos não tem pessoas que precisam ouvir a respeito do amor de Deus. Gente, nós estamos vivendo num tempo onde a depressão, a ansiedade, pessoas extremamente carentes de ouvir a respeito do amor de Deus. E nós nos calamos diante de tudo isso. O mal do século hoje é a depressão, a ansiedade. E nós até há pouco tempo, nós estávamos com a campanha de missões dizendo que a solução é Jesus Cristo. E nós temos a solução, nós somos a esperança daqueles que vivem sem rumo. A igreja do Senhor é a esperança daqueles que vivem na depressão, na ansiedade, sem rumo, sem esperança de vida. E nós não nos colocamos como essa esperança. Só pode ser denominado de egoísmo. Nós precisamos priorizar na nossa vida cristã fazer discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19. É um texto já muito, muito conhecido, que sabemos decorado até. A grande comissão que todos nós sabemos decorado, foi introduzida pelo próprio Cristo como uma declaração de máxima autoridade, para nos deixar bem claro de que não é uma alternativa para nós, não é uma alternativa para aqueles que declaram ser discípulos do Senhor. Ele diz, portanto, foi uma das últimas ordens de Cristo Jesus para os seus discípulos. E essa ordem não foi somente para os discípulos daquela época, mas para aqueles também que haveriam de crer nele no curso dos tempos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira frase diz, portanto, vão e façam discípulo de todas as nações. Não há limites para nós influenciarmos pessoas. Hoje nós temos uma ferramenta excelente, mas infelizmente a maioria de nós usamos para o mal, que são as redes sociais. E que nós podemos influenciar pessoas à distância. Eu estou aqui em Teresina, mas eu tenho familiares em vários lugares do Maranhão. Um sobrinho meu teve um acidente agora há poucos meses. Fiquei sabendo. E eu comecei a mandar áudios para eles, perguntando como era que ele estava, e comecei dizendo que estava orando por ele. Agradeceu. No outro dia eu mando novamente. E sequentemente eu continuei mandando alguma frase e um texto bíblico. Há poucos dias, conversando com a mãe dele, ele disse, Mendes,
Ele fez a decisão. Nós temos uma ferramenta, gente, que nós podemos fazer o bem, nós podemos influenciar pessoas. Eu tenho uma prima em Paraibano e eu tenho orado por ela e sempre que eu vou lá, eu procuro ir à sua casa. E essa semana passada, ela mandou para mim, dizendo, olha, a igreja do teu genro está fazendo um culto na casa da minha nora aqui ao lado, e eu estou aqui. E mandou uma foto do culto que estava acontecendo lá. E o pastor Estevão disse que ela está indo regularmente à igreja. E de vez em quando eu mando versículo bíblico, de vez em quando eu converso com ela dizendo que estou orando, e a minha esperança é que ela tome uma decisão por Cristo. A nora dela já fez a decisão. O netinho dela já fez a decisão. Eu digo, vai chegar o momento dela. E o pastor Estevão estava dizendo, pastor, ela não vai demorar. E eu estou investindo mais nela, porque eu tenho outros primos e irmãos dela, mas porque ela está mais sensível ao Evangelho. E através dela, nós podemos alcançar os outros que estão ainda necessitados. Então nós temos que ter estratégia, nós temos que orar por nós mesmos, para que o Senhor nos dê sabedoria, de maneira que nós alcancemos pessoas. Gente, não há alegria maior de um discípulo de Jesus, de você saber que influenciou alguém, e essa pessoa segue a Cristo Jesus. Essa semana eu fui cortar o cabelo ali no barbeiro, que eu sempre corto. E eu fui lá agendar, porque lá é bem concorrido. Eu fui agendar para me cortar o cabelo, antes do casamento. Eu tinha que estar bonito, né? O cabelo grande estava feio. E quando eu cheguei lá, eu fiquei surpreso, porque lá estava um jovem, que eu tinha investido bastante, ia visitar ele, e ele era usuário de droga. E a noiva dele me procurou e disse, pastor, eu preciso que o senhor ajude. É um menino bom, mas ele está viciado de maneira que não encontra mais trabalho, porque ele começa um trabalho e as pessoas demitem porque ele não tem responsabilidade por causa das drogas. E eu comecei a visitá-lo semanalmente. E eu encontrei ele essa semana no barbeiro, cortando o cabelo do seu filhinho. E ele disse, pastor Mendes, eu já sou um pregador. Ele está na igreja, a casa de Deus. Ele disse, eu estou indo para a casa de Deus porque minha esposa tem amigos que trabalham com ela é enfermeira, trabalhava aqui no Hospital Maternidade, Evangelina Rosa, e ela foi para a casa de Deus e ele acompanhou a esposa. Nós temos a mesma missão de influenciar pessoas e você vai ter a mesma alegria se você realmente quiser isto. Dawson Trotz, fundador dos Navegadores, é uma missão norte-americana que influencia pessoas pelo mundo, afirmou algo interessante. Jesus disse, siga-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, falando assim aos seus discípulos, os primeiros. E ele diz o seguinte, não há homem que siga Jesus de verdade, que não se torne aquilo a quem o Senhor Jesus chamou para ser. Porque o Senhor não falha naquilo que Ele promete. Nenhum daqueles discípulos que decidiram seguir a Jesus, nenhum deles deixou de se tornar pescadores de homens. Nenhum. E há um texto que eu não consigo esquecer, que é no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16.
Senhor Jesus fala aos seus discípulos, e isto serve para nós também nos dias de hoje. Ele diz: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos. Frutos bons, frutos duradouros. Para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O Senhor Jesus nos escolheu para sermos produtivos, para sermos produtores de frutos, de discípulos. E nós temos que ter isso na nossa vida como principal missão: fazer discípulo. Não é só ganhar a pessoa para Cristo, não é só influenciar a pessoa a seguir a Jesus, mas acompanhar a pessoa no dia a dia. Procurar saber como é que a pessoa está, procurar orar por ela, procurar cuidar. Porque a pessoa que se converte, que é uma nova criatura, a palavra de Deus diz que nasceu de novo. E um bebê não tem condição de sobreviver se não tiver alguém para cuidá-la. E é por isso que muitas pessoas que se convertem nas igrejas não permanecem, porque por falta de cuidado, por falta de discipulado. E ao ganharmos alguém, ao influenciarmos alguém para Cristo, nós precisamos continuar a nossa tarefa em amadurecê-lo. Se nós não produzirmos frutos, é sinal que nós não atendemos o chamado do Senhor. Ele nos escolheu. Mas cabe a cada um de nós aceitar a sua escolha. Cabe a cada um de nós imitar a Cristo. Tomar a decisão de imitar a Jesus. O Senhor chamou outras pessoas. E nós vimos pessoas que o Senhor chamou e tiveram desculpas. Diz: eu tenho primeiramente que me despedir dos meus pais. Ele chamou outros e disse: eu preciso primeiramente cuidar da minha plantação. E ainda hoje há pessoas que o Senhor chama. Você não veio à toa aqui à igreja hoje. O Senhor lhe trouxe. Porque Ele tem propósito na sua vida. Mas cabe você aceitar o propósito dele ou não. Ele não vai forçar, nunca. Ele forçou e não vai forçar ninguém a lhe seguir. Ninguém. Você, voluntariamente, escolhido por Ele, para esta missão, precisa aceitar a sua convocação. E aí Ele fará de você alguém produtivo. Aí Ele fará de você pescadores de homem. Como eu posso priorizar fazer discípulo? É uma pergunta que você mesmo pode responder no seu íntimo. O que o Senhor Jesus Cristo fez de exemplo que eu posso imitar? Ele fez muitas coisas. Ele serviu. Ele amou as pessoas e por isso Ele quis salvá-los. O que devo fazer para demonstrar que sou o verdadeiro discípulo de Jesus? Quais as barreiras que eu preciso romper para que eu obedeça e cumpra a missão do Senhor na minha vida? Há alguém que eu estou em vista para influenciar? Nós distribuímos alguns cartões de oração para que você lembre de pessoas que você queira conduzir a Cristo. Não distribuímos? Se você faz parte de um pequeno grupo, você recebeu esse cartãozinho de oração. Ali é para você colocar o nome de alguém, pelo menos uma pessoa que você deseja discipular. Pelo menos uma pessoa que você deseja ganhar para Jesus.
Aí é você que tem que colocar no seu coração, determinar no seu coração quem você quer influenciar. Quem você quer tornar discípulo de Jesus. É uma decisão nossa. Como eu disse, o Senhor não nos forçará nada. Mas para demonstrar que somos discípulos do Senhor, precisamos valorizar e colocar como prioridade na nossa vida fazer discípulo. Portanto, se há alguma dificuldade, peça ao Senhor para te ajudar a superar. Seja timidez, seja falta de tempo, seja medo, seja qual for a desculpa, ou até mesmo pode nem ser desculpa, pode ser realmente um obstáculo. E o Senhor pode retirar, de maneira que você se torne realmente um discípulo produtivo do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que nos encha de sabedoria, de modo que sejamos discípulos produtivos no reino de Deus e que a missão do Senhor, fazer discípulos, seja algo de prioridade na nossa vida. Amém? Deus de infinita graça e misericórdia, entendemos o teu chamado, entendemos a missão que o Senhor nos confiou. Ajuda-nos a superar tudo aquilo que tem nos impedido de sermos mais produtivos. Ajuda-nos a influenciarmos vidas e sermos exemplo, assim como o Senhor é para nós. Opera em nossas vidas, Senhor, de maneira que veja a imagem do Senhor em nós, através do nosso testemunho, através da nossa maneira de ser. Dá ao nosso coração o desejo ardente, de maneira que não sejamos impedidos de sermos discípulos verdadeiros do Senhor e que demonstremos de forma produtiva. Abençoa cada um que o Senhor trouxe aqui esta noite. O Senhor conhece o desejo do coração de cada um. E Deus bendito, dá a cada coração o desejo de te servir melhor cada dia. Nós te louvamos porque tu és Deus bondoso, Deus de infinita graça e misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero fazer um convite. Eu sei que o Senhor foi quem lhe trouxe aqui. E o Senhor tem planos maravilhosos para a vida de cada um de nós. Portanto, se há alguém dentre nós que ainda não é discípulo de Jesus, se há alguém essa decisão, levante a tua mão, quero orar por você. Alguém? Eu quero repetir esse convite, porque se houver dentre nós alguém com esse desejo no coração, eu não quero que você saia daqui sem fazer esse gesto de fé. Há alguém dentre nós com esse desejo no coração de aceitar a Cristo, de declarar Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a tua mão, quero orar por você. Há mais alguém? Há tempos que ela vem à igreja, ainda não sabia que ela não tinha tomado uma decisão, mas hoje ela veio. Ela disse, enfim, chegou o dia. Gente, se há mais alguém com esse desejo no coração de tomar essa decisão, levante a tua mão. Vem aqui também, vem, eu quero orar por você. Há mais alguém com esse desejo no coração de tomar essa decisão, de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Ela já é amada por muitos da igreja, já lhe conhece, né? A minha nora teve bebê lá na maternidade Santa Fé. Eu desci para fazer um lanche e a encontrei. Eu digo, esse rosto é conhecido. E ela começou a falar comigo, agora eu tenho certeza que é conhecido. Ele disse, pastor, você se lembra de mim? Eu digo, estou lembrando agora, depois que ela falou. E a Vilma diz assim, mas quem é ela? Eu digo, é da nossa igreja.
Porque ela estava bem arrumada lá dentro, com um negócio na cabeça, né? A gente quase não conhecia. Convido a igreja a ficar de pé, nós vamos orar. Deus de infinita graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tocou o coração da tua serva. Ela já tinha, eu creio, ela já tinha tomado uma decisão no seu coração e hoje ela está tornando pública essa decisão. Ela tem vindo regularmente à tua casa, tem ouvido a tua palavra e hoje ela aceitou a tua convocação, o teu chamado. Faz dela um instrumento de bênção por onde ela andar. Faz dela uma árvore frutífera, onde ela produza muitos frutos e que ela seja a verdadeira imitadora do Senhor Jesus, procurando conduzir pessoas aos céus. Perdoa seus pecados, habita no seu coração, ajuda ela a andar nos teus caminhos de maneira agradável ao Senhor. E que a tua igreja a receba com carinho, que a tua igreja a ame. E nós te louvamos, ó Deus, pela decisão que ela tomou hoje aqui, pois foi o Senhor que tocou o seu coração. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém.